negócio na pauta de volta, lembrando também que um dos apoiadores do nosso programa aqui é a Cimento Bravo. Este ano foi marcado pela polêmica sobre o licenciamento ambiental da margem equatorial para a Petrobras. O IBAMA, que é o órgão licenciador a nível federal, negou a licença para a perfuração de poços exploratórios da Petrobras na bacia Pará-Maranhão e gerou um impasse. Alain, o que você pode falar da atual situação desse licenciamento? Parou mesmo ou há discussões? A Petrobras conseguiu retomar essa discussão? O que eu posso dizer é que já teve a primeira perfuração na margem equatorial no Rio Grande do Norte, autorizado pelo IBAMA. Essa já estava autorizada, né? Essa foi autorizada agora. Agora, pelo que eu estou ouvindo dos atores políticos, dos atores da indústria, é que há uma expectativa de logo em janeiro termos a autorização para águas profundas do Amapá, que é a bacia do Cassiporé. Então nós estamos na expectativa muito positiva, há um certo otimismo para que o IBAMA autorize essa licença. Então a expectativa é muito positiva. E obviamente que uma vez autorizado na bacia do Cassiporé, que venha também aqui para o Pará-Maranhão e Barreirinhas. Porque recentemente a Petrobras bateu o seu recorde de produção diário, né, com quase 3,7 milhões de barris dia. Sim. Então está se aproximando aí de uma meta que era de chegar a 4 milhões de barris. E aquela previsão de até 5 anos chegar a 5 milhões de barris, que tornará o país o quinto maior produtor mundial, ela parece muito clara, né? Agora, existem as reservas que já estão ficando maduras, lá do pré-sal do Sudeste, né, na Bacia de Santos e de Campos, mas uma hora aquilo acaba, né? Na verdade, isso não é como o Sol, embora o Sol seja finito, ele, né, tem um quê de infinitude. E a bacia, a reserva é que nem um tanque de um carro, você tem um limite ali para ser utilizado. E a expectativa, segundo a empresa de pesquisa energética, é que ali no leste do Brasil, ou seja, no pré-sal, ele aguente até 2030, 2033 e depois comece a cair. E já está chegando, né? Daqui a 10 anos. A gente vai subir, né? Talvez chegue aos 5 milhões de barris, mas precisa. É interessante, Arthur, que tu não é tão novo que nem eu, né? Mas não sei se tu lembras do FMI vindo cobrar aqui com aquela pastinha, né? A gente não era auto... 80. A década de 80 a gente não era autossuficiente e devedor. A gente vai voltar a isso. A proposta objetiva disso, né? Que eu acho uma proposta romântica, que ela não está baseada em ajuda ao pobre, né? É uma proposta que tem que ver as consequências, é que a gente vai ficar dependendo do FMI de novo. A gente conseguiu ser autossuficiente em petróleo, autossuficiente em energia, a gente precisa continuar em ter uma matriz diversa. Eu não estou defendendo só o petróleo, mas eu vou defender o petróleo porque é hoje a minha tarefa. Mas o Brasil tem 47% de sua matriz renovável. Tem várias fontes de energia que você vai no posto de combustível, você pode escolher etanol, gasolina. Pois é, uma coisa interessante, aquele último blackout que houve no Brasil, que derrubou o sistema inteiro, eu estava lá em Porto Alegre e eu lembro que com menos de uma hora voltou o sistema lá no sul, voltou tudo. E a primeira coisa que me passou na cabeça, a minha origem é do setor de energia, né? Trabalhei na Eletronorte, Eletrobras, durante um bom tempo, durante 12 anos. E trabalhava exatamente na área de operação. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: quem deu estabilidade aqui foi as máquinas girantes de Itaipu. E realmente foi isso. Quer dizer, 60 dias depois, saiu o relatório do ANS e da ANEEL, em que mostrava que o problema aqui no Nordeste está se tornando um sistema de falta de inércia. Uhum. Porque as fontes renováveis não têm inércia. Sim. Né? Você precisa de máquinas pesadas. E quem faz esse equilíbrio, teoricamente, quem vai fazer daqui para frente, já que o esgotamento das fontes hidrelétricas estão acontecendo, são as térmicas. Né? Arthur, nós vivemos uma época muito dura, muito grave do Brasil, porque a gente lembra daquela música da Geni,
A Genil Zeppelin de Chico Buarque, ele disse, depois dela salvar o mundo, disse, vai lá, mata a Geni. A mesma coisa que está fazendo com combustível fóssil. É de uma insensatez terrível. Né? Não tem sentido você acabar com gás, você acabar com petróleo, né? Sem você ter uma outra opção. Como é que você vai ficar? Não, vou apagar a luz da minha casa, vou apagar a lamparina porque eu não posso mais consumir Inclusive, energia. o Encontro de Paris de 2015 estava lá no documento final que tinha que haver uma previsão de ajuda aos países não desenvolvidos para fazer a transição. Isso nunca aconteceu, nunca se chegou a um consenso sobre esse valor. Não existe esse consenso porque ninguém doa de graça, né? Aí eu acho até engraçado a turma oferecer 50 milhões de dólares. Sabe quanto que custa uma plataforma, um dia de plataforma? $1 milhão. Eles estão oferecendo 50 dias e isso a Petrobras, isso aí já sai no orçamento da Petrobras, que é um orçamento pequeno. Então não tem sentido o brasileiro, nós, povo, ficar empolgado com essa turma. Né? Eu sou muito crítico em relação a isso, de outros países europeus principalmente. Os europeus nos colonizaram e continuam com o discurso de colonização. Isso aí é, assim, basicamente é manter a Amazônia colonizada e sem independência, sem autossuficiência, sem pensamento. É um negócio muito grave que nós estamos vendo. Eu queria só pautar aqui o seguinte, o Negócio na Pauta fez agora em outubro, novembro, 3 anos de existência. E a gente procura trazer temas bastante relevantes para a economia do Maranhão, de São Luís e do país de maneira geral. E, de certa forma, a gente procura se isentar de ter opinião. Mas esse assunto é tão importante para o presente e para o futuro do Maranhão e do Brasil, que a gente está se posicionando sim. Não é a primeira vez que a gente fala aqui sobre margem equatorial, porque a gente sabe as consequências positivas disso e as consequências negativas de não fazer isso. E mais o seguinte, nós não somos aqui defensores do petróleo e gás de maneira absoluta, né? O Alain é presidente da Gasmar, eu já estive lá na presidência da Gasmar. Nós somos realistas. Ninguém vai fazer essa transição em 10, 15 anos. A transição é lenta, ela é muito lenta, é no mínimo 50 anos. Então, a discussão acho que tem que começar por aí, né, Alain? Se nós tirarmos o petróleo agora, como é que fica? Pois é, de repente você está andando no seu carro na rua, está funcionando a gasolina e alguém está dizendo agora seu carro vai funcionar com fonte de eletricidade. Agora espete o seu carro na tomada. Para você mudar, até a matriz de combustível de um país são no mínimo 10 anos. Eu, pelo menos, sou funcionário público, né, sou professor da Universidade Federal do Maranhão, eu troco meu carro de 10 em 10 anos. Quantos brasileiros não fazem isso? E quantos nem trocam? Então, você exigir que a matriz energética de combustível ele mude de uma hora para outra, você vai tirar emprego. Né? Você vai tirar emprego do posto de combustível, vai tirar emprego da refinaria, mas substituir por qual? E a grande pergunta, Arthur, que tem que ser feita é quem vai ser dono desses novos negócios? Né? E essa é a preocupação que a gente tem, porque a gente tem tecnologia para petróleo e gás, a gente tem tecnologia para eólica, tem tecnologia para solar, mas temos construção de automóveis a combustão. Esses novos automóveis, quem são os donos? Então tem um debate que ele é um pouco maior do que essa solução simplista que eu chamo, que é a demonização dos fósseis. Acho que o Brasil tem que se esquivar, como a Ásia está fazendo, como a África está fazendo, como a Oceania está fazendo. Está se esquivando desse debate, que é fundamentalmente de um continente que não é autossuficiente em energia, que é a Europa. Né? Você vê hoje a Alemanha completamente dependente dos Estados Unidos em energia, em gás, que era dependente da Rússia, por sua vez. A dependência existia, né? Só mudou agora de quem. Só mudou o dono. E ficou muito claro, Alain, que nesse período todo, a guerra da Ucrânia acabou deixando o rei nu. Porque aquele discurso muito bonito ecológico, volta a dizer aqui, nós não somos contra esses movimentos, nós apenas pautamos ele por uma realidade, um pragmatismo. Então, com a guerra da Ucrânia e o corte de fornecimento de energia para a Alemanha, e até o cancelamento do projeto 2 de gasoduto, que era o Nord Stream 2,
ficou claro que aquela história que a Alemanha tinha uma política, digamos assim, energética totalmente renovável, não era uma verdade. Está dependendo do carvão hoje, né? Está consumindo carvão, ainda é mais poluente. E o gás lá da Rússia, e agora é o gás americano. É o gás americano. E aí ficou muito claro que fizeram uma transição, entre aspas, muito rápida por motivos políticos, e o que aconteceu foi que gerou uma recessão forte na Alemanha, né? A transição, fundamentalmente, a gente não pode esquecer, Arthur, a transição ela é um movimento político, né? Ela ocorreu 2 vezes na história da humanidade. No século XIX, quando saímos da lenha para o carvão, e no século XX, quando a gente saiu do carvão para o petróleo. Agora, o que hoje houve em 1970, que foi no choque de petróleo, o pessoal disse, agora vai ter uma transição igual o que teve as 2 vezes últimas. Não é o que está acontecendo, não parece que é o que vai acontecer. Os renováveis hoje no planeta, não no Brasil, mas no planeta, são insignificantes, né? E eles competem entre eles. Por quê? Porque as renováveis basicamente alimentam os países ricos. Ele não alimenta os países pobres. Os bolsões de miséria não são alimentados por energias renováveis, são alimentados por isso. E por até que você colocou, que se você pega China e Índia, que é metade da população do mundo, hoje basicamente a matriz energética desses 2 países, a fonte principal continua sendo carvão mineral. Né? E Arthur, tem uma coisa mais grave ainda, que é a inteligência artificial, que ninguém está falando, mas que os estudiosos estão olhando. Nós, né, a classe, né, a elite que tem acesso à energia depois do século XIX, depois da Revolução Industrial, agora está entrando numa 4ª Revolução Industrial, que é da inteligência artificial, que exige muita energia. E a demanda de energia da inteligência artificial vai ser imensa. Ou seja, os países como Índia e China vão demandar energia nos próximos anos, mas a inteligência artificial dos países ricos vão demandar também muita energia. É verdade. A gente aqui vai mais a um rápido intervalo e voltamos em instante com mais negócios na pauta.